Muito bem, nós estamos aqui de volta para continuar esse comentário bíblico para você no livro de Provérbios. Provérbios é o 20º livro na ordem canônica em que se encontra em nossas Bíblias. Nas Bíblias hebraicas ele faz parte da terceira divisão da Bíblia hebraica, chamada Escritos, Salmos ou Agiógrafos. E nas nossas Bíblias ele faz parte de uma divisão que nós chamamos de livros poéticos, que é o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Aparece, então, como 20º livro no nosso Antigo Testamento. Provérbios possui 31 capítulos, 915 versos, e são máximas de pensamento sobre a sabedoria. A sabedoria aplicada de forma prática. No capítulo 1, aconselha o jovem a não se envolver com grupos que vão levar ele ao roubo, ao ganho fácil. Então, é uma forma de advertir contra o furto, contra o roubo. Também a derramar sangue inocente, contra o matar. Adverte também contra a cobiça. Também lembra de ouvir a instrução do pai e a doutrina da mãe. Honra teu pai e tua mãe. Então, de forma bem prática, Provérbios traz os mandamentos. No capítulo 2, adverte contra a mulher estranha, contra o adultério. E no capítulo 3, a não te estribares no teu próprio entendimento, mas sim confia no Senhor, a honrar o Senhor com a sua fazenda. O valor da sabedoria, que ela vale mais do que o ouro e a prata, mais do que rubis. E tudo isso que a sabedoria é a árvore da vida. Nós encontramos isso em Provérbios 3:18. E que não tenhas inveja do homem violento, pois o Senhor dará o fim dele. Também em Provérbios diz que a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo ela é abençoada. Agora nós vamos começar no capítulo 4, não é? Sempre a advertência chama, ouve filho, filho meu, não é? Nós vamos encontrar diversas vezes essa frase, filhos ou filhos. E aqui no capítulo 4 nós vamos ter a exortação a adquirir a sabedoria e apartar-se do caminho dos ímpios. O caminho do ímpio é mau. O verdadeiro temor do Senhor significa apartar-se do mal. E isso nós encontramos em Provérbios 4. E também vamos ver outra advertência para os jovens no capítulo 5. Diz assim: ouvi, filhos, a correção do pai. De uma certa forma, essas exortações e provérbios, essas máximas, que é chamado Mishal, em hebraico, que são traduzidos como provérbios, e são máximas de correção, de advertência, para viver uma vida justa. Ouvi, filhos, a correção do pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência. A prudência caminha junto com a sabedoria. Jesus diz: eis que vos envio como ovelhas em meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, nós temos que ter prudência na nossa vida. Não é? A pessoa que falta-lhe a prudência, falta também a sabedoria. Então, prudência faz parte. Ouvi, filhos, a correção do pai, estais atentos para conhecer a prudência. Pois dou-lhes boa doutrina. Boa doutrina. A palavra de Deus tem um conjunto de ensinamentos. Doutrina é um conjunto de ensinamentos que serve para nos ensinar a disciplina através do ensinamento. Não é só aprender por aprender, mas o aprender para pôr em prática. Não adianta conhecer e não fazer. Pois eis que vos dou boa doutrina. Não deixeis a minha lei. Note aqui o deixar a lei. A lei de Deus mostra o padrão moral que nós devemos viver. Não é através de acordo com a lei. Como eu disse, a lei ela é colocada de forma prática. Verso de número 3. Porque eu era filho de meu pai.
tenro e único em estima diante de minha mãe. Nessas palavras do sábio, nós vamos encontrar que ele era jovem. Eu era filho de meu pai. No caso, quem está escrevendo é Salomão. O pai é Davi, não é? Eu era filho de meu pai, tenro, único em estima. Nós sabemos que Salomão não é o filho único, mas de alguma forma, talvez esse provérbio está se referindo de alguma forma a Cristo. Eu era filho de meu pai, tenro, único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava, me dizia, retenha as minhas palavras o teu coração. Como é importante nós retermos as palavras de Deus no nosso coração. Retenha as minhas palavras o teu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Repete aqui em Provérbios 4:4. Ele ensinava dizendo-me, retenha as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Sabe que os mandamentos de Deus são vida para aquele que observa e guarda os mandamentos. Isso recorda o livro de Levítico, né? O guardar o mandamento de Deus é encontrar a vida. Levítico, capítulo de número 18, verso 5, eu vou ler para você, porque os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais fazendo o homem viverá. O segredo da vida eterna, de viver com Deus, está em guardar os mandamentos. Lembra o jovem mancebo de qualidade que veio a Jesus e disse, bom mestre, que farei para ter a vida eterna? Jesus disse, conhece os mandamentos? Não é? Ele falou, quais? Aqui, ó, Jesus baseou a resposta em Levítico 18:5. Provérbios 4:4 diz a mesma coisa. Retenha as minhas palavras, o teu coração guarda os meus mandamentos e vive. Porque de acordo com Levítico, o homem que fizer essas coisas, fazendo o homem, viverá por elas. Eu sou o Senhor que falou para nós guardarmos os seus mandamentos e viver. Alguém diz, pastor, hoje a gente tem que guardar os mandamentos? Não necessariamente, mas devemos viver de acordo com a palavra de Deus. Não somos salvos ou alcançamos a vida eterna por guardar os mandamentos, mas também não é violando os mandamentos de Deus que nós vamos alcançar a vida eterna. Aliás, violar os mandamentos de Deus é prova, talvez que nem sequer a pessoa é salva. Então, nós somos salvos por Cristo, ele cumpriu os mandamentos, mas os princípios da palavra continuam válidos. Na verdade, a vida no Espírito deve ser até superior aos mandamentos, não é? Retenha as minhas palavras no seu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Verso 5. Adquire a sabedoria. Como o livro de Provérbios nos exorta a adquirir a sabedoria. No capítulo 2, nós vimos que para adquirir você precisa desejar, você precisa pedir, você precisa clamar a Deus por essa sabedoria. Olha que coisa linda no verso 5. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, tá vendo? Sabedoria e inteligência. E não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Aqui lembra Josué capítulo 1, verso 8. Não te apartes o livro desta lei da tua boca. Antes medita nele dia e noite. Lembra o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria. Não deixe a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. Lembra que aqui a sabedoria, ela é personificada. Ame a sabedoria, e ela te conservará. Verso de número 7. Olha só como o livro de Provérbios dá ênfase nessa sabedoria. Verso 7, ele diz, a sabedoria
é a coisa principal. De tudo que se deve obter, a sabedoria é a coisa principal. No capítulo 3, diz que ela vale mais do que ouros. 3,15 diz que ela é mais preciosa do que rubis. A sabedoria é a coisa principal. Falta de sabedoria é estutícia, é insensatez. Rejeitar a sabedoria é ser louco, conforme o livro de Provérbios. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Notou o verso 5? Adquire a sabedoria, adquire a inteligência. Verso 7, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Olha só quantas coisas nós devemos adquirir. Sabedoria é a coisa principal. Junto com a sabedoria, no verso 5, adquirir a inteligência. Junto com a sabedoria e inteligência, verso 7, adquire o conhecimento. Adquire sabedoria, adquire inteligência, adquire conhecimento. Exalta e ela te exaltará. Abraçando tu, ela te honrará. A sabedoria vai te honrar. Dará à tua cabeça um diadema de graça. Dará à tua cabeça um diadema, uma coroa de graça. Graça significa o favor divino. E quem é que dá sabedoria? Deus. Tiago disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E te dará uma diadema de graça e uma coroa de glória. Paulo diz, não é, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 6, ele diz, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora só me resta a coroa da justiça, a qual o justo juiz dará não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Pedro diz também em sua carta, apacentai o rebanho de Deus, e quando se manifestar o sumo pastor, vos dará coroa imarcessível de glória. Da onde Pedro baseou coroa de glória? Provérbios 4:9. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Então o Novo Testamento fala da coroa da justiça, o Novo Testamento fala da coroa da glória. Jesus também disse à igreja de Esmirna, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Há várias coroas na Bíblia. Há pelo menos umas 10 coroas na Bíblia. Coroa da justiça, coroa da vida, coroa da glória. Como é bom nós buscarmos essas coroas sobre a nossa cabeça e ter a coroa aqui da graça, conforme diz, e a coroa da glória, não é? E ela te dará a coroa da glória, te entregará. Verso 1 diz, ouve filhos. Verso 10 agora, ouve. Como é importante ouvir. O livro de Apocalipse também diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A capacidade de ouvir. Ouve, filho, a correção do pai, verso 1. Verso 10 agora, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Tem muita gente que tem dificuldade em aceitar a palavra de Deus. Na verdade, tem muita gente que fica questionando a Bíblia. Ah, por que Deus falou isso? Por que Deus diz isso? Não é para você questionar. A Bíblia é para crer e obedecer. Olha só o verso 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Multiplicarão os anos de vida. A longevidade é um dom de Deus. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias. Se você ouve, aqui a sabedoria aparece como um pai e uma mãe ensinando, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida, longevidade. Verso 11, no caminho da sabedoria te ensinei. Olha, tem o caminho da perdição e tem o caminho da sabedoria. Né? Eu fiz no meu
Se você for na minha Passa um Verso por Dia, você vai achar um programa que eu fiz sobre 20 caminhos, eu falo, de 20 caminhos diferentes no livro dos Salmos. O caminho eterno, o caminho dos ímpios, o caminho do mal, o caminho dos justos. Mas aqui, olha só, capítulo 4, verso 11, o caminho da sabedoria. Que eu e você possa andar por esse caminho da sabedoria. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. O caminho da sabedoria, ele é direito, ele não é tortuoso, ele não é um caminho que desvia o homem, é um caminho que leva à vida eterna. O caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus pés. Pés embaraçados, pés que caem em laços, não é? Mas por elas andando, não se embaraçarão os teus pés. Se correres, não tropeçareis. Pega-te a correção e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Pega a correção, não largues. Ame ser corrigido, porque na correção vem a disciplina e nós podemos então encontrar o caminho da verdade, o caminho da sabedoria. Pega a correção e não te largues, guarda, porque ela é a tua vida. Verso 14, não entres na vereda dos ímpios. Vereda, o caminho é quase a mesma coisa, né? A vereda diz que talvez é um caminho um pouco estreito, diferente do caminho mesmo que eles conheciam, talvez uma rota menor, mas continua sendo caminho. Não entres na vereda dos ímpios, não entre no caminho dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Cuidado. Olha que aqui existe, verso 11, o caminho da sabedoria, e no verso 14, o caminho dos maus, vereda dos ímpios. Cuidado com o caminho e a vereda dos ímpios. Uma das sabedorias é aparta-me do homem mau, do homem ímpio. Evite-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Por que a Bíblia diz evite, não passe por ele? Porque de repente pode ser uma tentação, principalmente pessoas que têm, às vezes, uma vontade meia fraca, que se deixa dominar pelos amigos. Muita gente começa, às vezes, a fumar, usar drogas, beber por causa de amigos, não é? Evita, não passe por ele, desvia dele e passa de largo. Verso 16 diz o porquê, pois não dorme se não fizerem mal. O ímpio parece que não consegue dormir enquanto ele não faz um mal, não é? Pois não dorme se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Note que aqui os ímpios são tidos como aqueles que maquinam mal constantemente. Estão sempre pensando no mal. E foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade. Até o pão que eles comem é da impiedade. E bebem o vinho da violência. Comem pão e bebem vinho. Mas não é o pão do Senhor, o maná que desce do céu, nem o vinho do Senhor, que é representado no sangue de Cristo. Aqui eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho de violências. Quanto mais bebem, mais violentos ficam. Mas a vereda do justo, note que fala da vereda do ímpio, no verso 14, esse é um ato do paralelismo, as palavras repetem. E aí, verso 18, e é uma forma de repetição, mas com contraste. Contrasta a vereda do justo com a vereda do ímpio. Mas a vereda dos justos é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Note que o justo pode passar até por caminhos obscuros ou pelas trevas, né? Diz que antes de a luz raiar na aurora do dia, antes de amanhecer o dia, é quando a noite está mais escura. Olha só a vereda do justo, é como a luz da aurora, como a luz que vai clareando no amanhecer de um novo dia, que vai brilhando
mais e mais até ser dia perfeito. O justo é assim, ele vai brilhando, brilhando, mais e mais até ser dia perfeito. Novamente fala do caminho. Verso 19. Se você notar, verso 11, no caminho da sabedoria. Final do verso 14, caminho dos maus. Agora no verso 19, o caminho dos ímpios. Tá vendo? O caminho da sabedoria, o caminho dos maus, o caminho dos ímpios. Vamos lá. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Olha o contraste com o verso 18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, mais e mais até ser dia perfeito. Mas o caminho dos ímpios é como a escuridão. Os ímpios andam nas trevas e o justo anda na luz. Por isso que o justo é chamado os filhos da luz e tem os filhos das trevas. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem conhece aquilo que tropeça. O ímpio anda tão tropeçando e caindo que ele nem conhece naquilo que ele tropeça. Ele erra e nem sabe aonde errou. Esse que é o pior do ímpio. Aí, verso 20, de novo, filho. Notou o verso? Aqui as estrofes estão quase que em 10 versos. Ouve, filhos, verso 1. Ouve, filho meu, verso 10, agora verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Você notou quantas vezes aparece a palavra minha palavras? No verso 2 aparece minha lei. No verso 4 aparece minhas palavras e meus mandamentos. Não é? Verso 5, não te aparte das palavras da minha boca. O Senhor está falando para não se apartar. Verso 10, filho meu, aceita as minhas palavras. Verso 20, repete como um refrão, filho meu, atenta para as minhas palavras. Sabe que nós aprendemos por repetição. Então Deus fala várias vezes, atenta para as minhas palavras. As minhas razões, inclina o teu ouvido. Olha, devemos ouvir a palavra, inclinar o nosso coração aos mandamentos, inclinar os nossos ouvidos à palavra de Deus e às razões de Deus. Verso 21, não as deixe apartar de teus olhos. Olha só, sabe que é bom você sempre ter a Bíblia diante de você? Você notar, eu tenho vários livros aqui, só aqui eu tenho uma Bíblia, outra Bíblia, não é? Não te apartes dos teus olhos. É importante que o crente sempre esteja com os olhos fitos na Bíblia, não é? Não te deixe apartar dos teus olhos. Tem a Bíblia sempre diante. Mais adiante eu tenho mais Bíblias, não é? Eu gosto de ler 4, 5 Bíblias junto. Às vezes uma Bíblia usa uma palavra, outra. Não te aparte dos teus olhos. Guardas no meio do teu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. Guarda no teu coração. Sabe como você vai guardar? Se ela não se apartar do olho. Mas tem gente que fecha a Bíblia e só pega ela na outra semana, quando ele vai para a igreja de novo. Tem gente que chega em casa, bota a Bíblia fechada, até no criado mudo do lado, mas nunca abre. Não adianta. Ela chega a criar pó ali. A Bíblia tem que estar aberta. Aberta é Deus falando. Olha só, não te deixes apartar dos teus olhos. Guarda no meio do teu coração. Por quê? São vida para os que acham a saúde. Aqui, capítulo 4, verso 22, tem mais um segredo da Bíblia. O livro de Provérbios tem segredos. Nós temos que descobrir eles, não é? Aqui, ó, esse porquê no 4:22 vai falar 2 segredos aqui para nós. Porque são vida para as que acham. Qual é o segredo? O segredo é ouvir a palavra. Ela vai prolongar, olha só, verso 10, vai multiplicar os anos de vida. O segredo da vida está na obediência à palavra de Deus. São vida para os que acham. E não só vida,
saúde para o corpo. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que é saúde para nós? Não é o remédio que você toma. Remédio, normalmente, tem efeito colateral. Mas a palavra, ela é vida. Vida para nós. Vida na nossa alma, vida no nosso espírito. E quando a alma e o espírito estão vivos, se transmite para o corpo. Aí o corpo fica forte, fica revigorado, porque a alma tem vida, o espírito tem vida. Sabe que tem alguns médicos que dizem que boa parte das doenças da pessoa começa na alma, no espírito. Muitos que estudam isso chegam a dizer que pessoas que não perdoam as outras, carregam uma mágoa muito grande, às vezes vira até um câncer, e a pessoa vem a sofrer e não sabe nem de onde o câncer veio. Às vezes veio lá da alma, do espírito, não é? Muitas doenças são de origens espirituais, na alma e no espírito da pessoa. Mas aquele que se firma na palavra vai encontrar saúde. Olha o segredo da saúde, o segredo da vida está onde? Na palavra, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Capítulo 4, verso 23. Esse verso é tremendo. Presta atenção, guarde ele bem no teu coração. Sobre tudo que se deve guardar. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Livro de Provérbios deixa claro que é do coração que procede as fontes da vida. Olha só, porque dele procede as saídas da vida. Jesus falou a mesma coisa em Marcos 7, verso 19, que contamina o homem não é o que entra pela boca, porque o que entra vai ser posto para fora, vai para o ventre e do ventre para fora. Mas o que contamina o homem é o que sai da boca. Porque ele diz, a boca fala do que está cheio o coração. E muitas vezes da boca sai o quê? Os furtos, os adultérios, a soberba da vida, os pecados, o orgulho, os homicídios. Tudo isso sai lá do coração, porque está lá. Então, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Vamos para o capítulo 20, verso 24, 4, 23. Se você guardar, se o seu coração for um coração humilde, sincero, fica fácil de guardar as recomendações do verso 24 ao 27. Desvia de ti a tortuosidade. Se você guarda o coração, vai desviar de ti a tortuosidade da boca, não é? A boca que fala tortuosamente. E alonga-te de ti a perversidade dos lábios. Notou como fontes da vida do coração, ligada à boca, como Jesus falou em João 7, 19 a 21, que da boca procede, a boca fala do que está cheio o coração. Se você guardar o coração, se o teu coração tiver a palavra Deus, você escondeu, então desviará de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios, de teus lábios falarem perversamente. Os teus olhos olhem direitos, os olhos vão olhar direito, e as tuas pálpebras olham diretamente diante de ti. Ou seja, os teus olhos vão estar na frente, não vai estar atrás. As coisas erradas vão estar para frente, para o alvo. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Capítulo 4 fala várias vezes caminho. O caminho da sabedoria, o caminho dos maus, o caminho dos ímpios. E aqui fala que os caminhos serão bem ordenados, bem direitos os teus caminhos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal.
Ou seja, você não vai andar cambaleando como um bêbado para a direita, para a esquerda. Não, não retires, não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém? Vai continuar no capítulo 5. Com outra expressão de filho. Sempre chama atenção dessa forma. Filho. Nós vemos no capítulo 4, versículo de número 1, ouvi filhos. No verso 10, ouvi filho meu. Verso 20, filho meu. Capítulo 5, 21, filho meu, atende a minha sabedoria. Ó, a sabedoria está batendo na porta. Onde, na porta do seu coração, da sua mente. Atende a minha sabedoria. A minha razão inclina o teu ouvido. É preciso ter ouvido para ouvir. Ter orelha, mas não ter ouvido. Precisa ter ouvido para ouvir. Para que conserves os meus avisos. Deus avisa. Um dia uma pessoa me perguntou, Deus sabia que Adão ia comer do fruto? Claro que sabia. Então por que ele pôs? Não, Deus pôs a árvore e avisou. Deus não obrigou Adão a comer. Adão comeu pela sua vontade. Deus criou seres com vontade própria. Mas Deus avisa. Não é? Deus não vai impedir ninguém de pecar, segurar. Não peca. Segurar a boca de Adão, não come. Ou não impor a árvore. Não. Deus põe e avisa. Mesma coisa que eu falo, olha, cuidado, aqui tem um buraco. Você vai cair no buraco que você quer. Deus avisa. Não é? A palavra de Deus nos avisa. Nos avisa do perigo da perdição da alma, do perigo de ir para o inferno, mas tem gente que quer ir mesmo. Então Deus avisa, presta atenção. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido, para conserves os meus avisos, Deus avisa, e os teus lábios guarde o conhecimento. Como é que nós vamos guardar nos lábios? O coração. Guarda no coração, os lábios vão guardar o conhecimento. Agora, compara aqui os lábios que guardam o conhecimento, verso 2, com os lábios da mulher estranha. Olha só, cuidado com a mulher estranha, a mulher que lisonjeia e tudo, e você cai na rede dela como um pássaro no laço, não é? Olha só, porque os lábios da mulher estranha destilam favo de mel, aquele lábio suave, né? Meu querido, você é lindo, você é bonito. Aquelas palavras doces que nós gostamos de ouvir. E ainda mais dito por uma mulher, aí pronto. Aí o cara fica todo derretido, o coração derretido, fica todo bobo, encantado. Como o encantamento de uma serpente, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel. E o seu paladar é mais macio do que o azeite. Não é aquela maciez, aquela doçura do mel, a maciedade do azeite. Mas o fim, qual é o fim? Verso 4. O seu fim é amargoso. Não é o homem que se metia com a mulher estranha. Mulher estranha é a mulher que não é dele. Vai pegar a mulher do outro, vai ver o que acontece. Mas o seu fim é amargoso, como absinto. Absinto é algo amargo. Não é? Diz lá na trombeta, a quinta trombeta no Apocalipse 9, diz que tinha o nome de absinto, né? Quando caiu, veio do céu, uma estrela caiu do céu, cujo nome era absinto. Na quarta trombeta, desceu do céu, a estrela chamada absinto. Agudo como espada de 2 fios, ao fim da mulher estranha, diz aqui, amargoso, como absinto, bem amargo. Agudo como a espada de 2 fios, a espada que penetra, vai dar fim a você. Os seus pés descem à morte. Quem se envolve com a mulher do outro está pedindo para morrer, os pés descem à morte. Os seus passos firmam-se no inferno. A melhor forma de garantir que o passo está mesmo no inferno é se envolver com a mulher estranha, com a mulher do outro, não é? Verso 6, ele não pondera a vereda da vida.
Diz que o homem que se envolve com a mulher estranha é falta de entendimento, de acordo com Provérbios, é falta de sabedoria. Ele não pondera a vereda da vida, e suas carreiras são variáveis, e não as conhece. Verso 7, agora, pois, filhos, dai-me ouvidos. O que está advertindo aqui? Advertindo contra o adultério. Cuidado, que entra com adultério é falta de entendimento. Agora, pois, filho, dai-me ouvidos, e não vos desvieis da palavra da minha boca. O adúltero é um desviado, se desviou das palavras da boca de Deus. Assim como aquele que furta, aquele que derrama sangue inocente, aquele que cobiça, está desviado. Agora, pois, filhos, dai-me ouvido e não vos desvieis das palavras da minha boca. Cuidado, para que nós não nos desviemos. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Ou seja, nem passa perto. Afasta-te dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Mas tem gente que entra, nem só se aproxima, como entra na casa e cai na rede. Afasta o seu caminho, não te aproxime da porta da sua casa, para que não des a outro a tua honra. Olha só, aquilo era uma cultura de honra. Alguém que ficava conhecido ali, entrou na casa da mulher estranha, pronto. A honra dele já tinha ido embora. Nem os teus anos há cruéis. Olha, a língua dos homens não poupa ninguém. Serão anos cruéis que você vai dar, para que não se farte os estranhos do teu poder. Os estranhos, teu poder vai ser pouco, não é? Porque perdeu a honra, perde a força, perde o poder, para que se farte os estranhos do teu poder. E todos os teus trabalhos entre na casa do estrangeiro. Cuidado, não é a casa do estrangeiro, do homem estranho. Havia estrangeiros entre o povo e muitas mulheres cananeias se prostituíam. Então é uma forma de avisar, olha, você vai entrar na casa do estrangeiro, a tua honra, o teu trabalho, o fruto do teu trabalho, o teu dinheiro, para essas mulheres cananeias estranhas. Era uma forma de avisar. Verso 11, e gemas no teu fim. Vai gemer sim de dor, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Tua carne, teu corpo será consumido. O corpo, Paulo diz que é templo do Espírito Santo e que nós não devemos juntar uma prostituta, que aquele que se junta torna-se um com ela. Não é? Não sabeis vós, Paulo diz que sois templo do Espírito, a mesma coisa. Provérbios 5:11, gemas no teu fim e consume a carne do teu corpo e digas, aí no final, vai dizer, como aborreci a correção, por que eu não ouvi, por que eu não atentei, como aborreci a correção e desprezou o meu coração a repreensão. Queria era o prazer da carne, desprezou a correção do Senhor e a repreensão do Senhor. Verso 13. E não escutei a voz dos meus ensinadores, a voz daqueles que ensinavam. Muitas vezes nós somos ensinados, mas não escutamos. Como eu estou aqui ensinando. E tem muita gente que ouve e não escuta, não é? Ouve, mas não escuta. Ou escuta e não ouve. Qualquer uma das duas, não é? E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. O mestre ensina, como é importante ouvir a voz dele. Diz em Mateus 5 que Jesus subiu ao monte e abrindo a sua boca os ensinava. Como é importante ouvir a voz do mestre que nos ensina. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo mal me achei. Aquele que se envolve com a mulher estranha vai se achar em todo mal, no meio da congregação e do ajuntamento. Se envolveu em todo mal. Bebe a água da tua cisterna, olha só.
que quer dizer bebe a água da tua cisterna? Está falando que você deve ficar com a tua esposa. Aqui adverte contra o adultério. Bebe a água da tua cisterna. Não é? Cada um tinha um poço em casa. Se o homem já é casado, para que se vai envolver com a mulher estranha? Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam para fora as tuas fontes. Não é? Você vai atrás de outras fontes que não é a tua. E pelas ruas, os ribeiros de águas. Olha aí, tua fonte caindo por outro lado. Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. A tua honra, a tua fonte, a tua cisterna, seja para ti, não para o estranho. Sejam bendito o teu manancial. O manancial, tua casa, seja bendito. E alegre-se com a mulher da tua mocidade. Claro que aqui Salomão está usando uma metáfora. Ele não está falando do poço, da cisterna de água lá. Ele está falando da tua mulher, da tua mocidade. Fica com ela, vai se envolver com a estranha, problema. Diz que por trás de todo homem de sucesso sempre existe uma mulher. E por trás de todo homem que não tem sucesso, existem 2 ou 3. Não é? Então presta atenção. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como a serva amorosa e a gazela graciosa. Sacie-se os teus seios em todo o tempo. Aqui, o sábio, dando o seu conselho, quase que parece com o livro de Salomão. Olha, com a serva amorosa e como gazela graciosa, sacie os seios em todo o tempo. A tua mulher não vai buscar o conforto em outros seios. Sacie os seios dela em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Aqui está defendendo a fidelidade conjugal. Não é? Às vezes a gente acha que a grama do vizinho é mais verde, que a cisterna do vizinho a água é mais doce. Cuidado, não é? Você não conhece, você vai dar a tua honra a outros. Com a serva amorosa, gazela graciosa, as metáforas que o sábio usa. Sacie-se os seios dela em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Seja atraído pelo amor da tua mulher. Então, Provérbios adverte contra o adultério, contra a concupiscência, contra o desejo de a cobiça, desejar a mulher do vizinho. Verso 20. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha? Faz a pergunta. Por que você anda atraído pela estranha? Por que você não já tem a tua cisterna em casa? Não toma água da tua cisterna? Não se alegra com a mulher da tua mocidade? Por que é estranha? Ah, é um pouco diferente. Cuidado. Por que, filho meu, andaria atraído pela estranha? E abraçarias o seio da estrangeira? Porque vai lá se achegar ao seio da estrangeira. Olha só, alegra-se com o seio da sua gazela em casa, não é? Para que vai se alegrar com o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Deus vê os caminhos do homem e ele aplana todas as suas carreiras. É Deus que aplana as carreiras do homem, as veredas do justo. Quanto ao ímpio, praticar adultério, pensa que está sendo esperto, está sendo ímpio. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão. Olha só, o pecado prende o homem torna-se escravo. Quanto ao ímpio, as suas impiedades, iniquidades o prenderão. E com as cordas do seu pecado, a pessoa fica amarrado, com cordas do pecado, serão detidos. Fica preso, o pecado prende, o pecado aprisiona, amarra. Aqui 5:22 fala cordas do pecado, como amarrava os animais, são como cordas do pecado que amarra. Será detido. E olha só o que vai acontecer. Ele morrerá porque sem correção andou. Vai acabar morrendo porque não quis ser corrigido, andou sem correção.
e pelo excesso da sua loucura. Ah, hoje eu pego aquela, outra, mulher vizinha, mulher estranha. O excesso da loucura. E pelo excesso da loucura andará errado. E qual é o fim? O fim. Diz aqui, ó, verso 5, está firmando os passos no inferno. 5 de Provérbios. Os seus pés descem à morte e os seus passos firmam-se no inferno. Entrou pelas veredas estranhas, entrou pelo caminho do pecado, ficou preso pelas cordas do pecado. Verso 23, morrerá sem correção, andou pelo excesso da sua loucura, andará errado. Que coisa! Que Deus tenha misericórdia de nós e aplane o nosso caminho e nos guarde de todo mal, de toda concupiscência, da mulher estranha, porque isso é falta de entendimento. Capítulo 6, nós vamos ver outras advertências, mas aqui a advertência é séria, contra o adultério, contra andar atrás da mulher estranha. 5 diz que firma os passos no inferno. Cuidado. Deus quer nos guardar, Deus quer que nós tenhamos a vida eterna, que andemos pelo caminho da sabedoria e pelo caminho eterno. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja convosco e as consolações do Espírito Santo e o amor de Deus nosso Pai, para que a gente, como em Provérbios, filho meu, atenta, ouve a minha repreensão, a minha correção. Que Deus te abençoe. Voltamos para continuar comentando, depois capítulo 6, 7, vamos continuar meditando nesse livro maravilhoso de Provérbios. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém. Quem esteve convosco, mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Se gostou, sinal de joinha. Ajude a divulgar. Fale para amigos e familiares. Amém.